A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em Desencanto, Imunização Racional. Volume 330 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vierem, para onde todos vão, como vierem e como vão. O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. Primeira lição, página 5. A questão de esclarecimento do porquê todos assim são e como voltar ao seu verdadeiro estado natural, que está no desenvolvimento do raciocínio e na desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. E aí está como voltar à eternidade. Primeira mensagem. O raciocínio foi uma energia que se extinguiu em cima da planície, em cima da resina. E esta energia se transformou nessas duas energias do chão, sendo a causa da mecânica material e da mecânica celeste. A mecânica celeste é da energia elétrica e a mecânica material é da energia magnética. Essa energia racional deu causa a essas duas energias do chão e começaram a serem feitas por essas duas energias em conjunto, transformada em líquido que é o sêmen, e que transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas pensamento e imaginação. Fora do seu estado natural e por isso ninguém tem o direito de viver, porque são destruídos por essas duas energias do chão. Hoje todos sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, porque passaram a se conhecer através da cultura racional. E por todos hoje saberem quem é o pensamento e a imaginação e o raciocínio, todos hoje querem raciocinar. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio, como está desenvolvido o pensamento e a imaginação, porque todos passaram a se conhecer. A saber que antes de ser máquina do raciocínio, eram habitantes do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E esta energia é um habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Todos agora estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que depois dela desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia têm vida própria e são eternos. Os habitantes do mundo racional, porque estão no seu verdadeiro estado natural, se deformaram por legítima vontade e por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Essa é a causa de que ninguém tem o direito de viver. Porque o verdadeiro estado natural de todos é de energia e de vida eterna. Assim são no mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que tem três potências poderosíssimas e a cultura racional, tratando de desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar. Foram feitas essas duas energias para a lapidação de todos que se deformarem e que não têm o direito de viver, preparando todos por meio desta lapidação para, depois de preparados, estarem em condições de serem recuperados pela fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional, é que estão aí nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Até que enfim vamos voltar ao nosso estado natural, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê que assim somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos, e para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. E por isso hoje ninguém mede esforços, nem sacrifício, nem despesa, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para fazer a propaganda da cultura racional, para todos que vivem pensando, imaginando o desconhecido de si mesmos. Porque sabem que todos estão na categoria de bicho racional, e por a natureza ser de transformações, se transformarão da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. E é por isso que ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo o desconhecido e do porquê todos são assim. Por saber para onde todos irão, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer não perdem tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo é pouco e muito pouco para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que ela, depois de desmaterializada, fique pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos só tratam das coisas úteis, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos sabendo que o pensamento não foi feito para acertar, nem a imaginação. Ninguém quer mais pensar nem imaginar. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando, nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria essa infinidade de desacertos na vida dos pensadores. E hoje todos tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que o raciocínio fique desenvolvido como está o pensamento e a imaginação. Porque depois que o raciocínio estiver totalmente desenvolvido, todos passarão somente a raciocinar, a dialogar raciocinando, e se comunicando, raciocinando com os habitantes do mundo racional. E por isso o raciocínio une a humanidade, e o pensamento divide a humanidade. E tudo que divide causa discórdia, causa os atritos e causa os conflitos. Por isso que o pensamento é conflitante. Todos em conflito consigo mesmo, por viver desconhecidos de si mesmo e em conflito uns com os outros, e não satisfeitos destruindo uns aos outros, para ver que no pensamento e na imaginação está a discórdia, e no raciocínio está a concórdia. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desenvolver o raciocínio e de desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que ela volte para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E tratando de fazer todos que vivem desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando, passe a se conhecer para saber como deixar de assim ser, para voltar ao seu estado natural que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E todos sabem que a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira, e essa liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou de respeito.
de respeito causou a violência causou o terror causou as guerras, e as guerras causaram a mortandade, porque a natureza, em 1935, mudou de fase, entrou a fase racional, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nessa classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabendo que tem três potências ajudando a desenvolver o raciocínio e a cultura racional também, todos estão persistentes no estudo da cultura racional para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que essa energia volte à vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição de todos que aí estão fora do seu verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém tem o direito de viver. Por ter terminado a fase do pensamento em 1935, os pensadores perderam o direito de viver. E por ter perdido o direito de viver, entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Por que desta era do fogo? Porque os pensadores perderam o direito de viver. A mesma coisa se deu com os selvagens. Quando terminou a fase dos selvagens, que iniciou a fase da civilização, os selvagens perderam o direito de viver e foram todos destruídos pela natureza, entregando assim à natureza a fase da civilização. E agora, terminou a fase do pensamento e da imaginação e os pensadores perderam o direito de viver. E por isso entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, uma infinidade sendo destruídas por arma de fogo. Porque entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Tudo por quê? Porque entrou a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. É que aí estão nessa classe de animal racional por serem de raça racional. E aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Isso agora na era da fase do terceiro milênio, porque a era do segundo milênio já terminou desde 1935. E por ter terminado a era do segundo milênio, entrou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E o pensamento, por ter passado dos limites, criou o átomo para destruir todos em fogo. Julgando e pensando que esse mundo é dos seus habitantes. Ninguém sabe porque não tem o direito de viver. Mas o pensador julgava que a vida era essa mesma. Sem saber o porquê estavam condenados a sofrer e condenados à morte. Ninguém sabia porque ninguém tinha o direito de viver, por viverem desconhecidos de si mesmos, pensando e imaginando. E muitos fanatizados por suas ideologias, por suas ideias, pelos seus idealismos, sem saber quem era o pensamento. Porque quem sabe quem é um pensamento, sabe que o pensamento não foi feito para acertar. Quem foi feito para acertar é o raciocínio. Porque o raciocínio levará todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser de energia todos são eternos. Onde existe morte é porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém tem o direito de viver. O natural do peixe é viver dentro d'água. Se tirar ele da água, ele perde o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Se trouxer uma planta de clima frio para o clima quente, ela perde o direito de viver porque está fora do seu verdadeiro estado natural. O natural de todos é de energia de vida eterna.
Se deformaram em matéria, perderam o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E todos fazem tudo para não morrer e acabam morrendo. Todos fazem tudo para não sofrer e acabam sendo destruídos pelo sofrimento. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E as três potências poderosas e a cultura racional estão ajudando o desenvolvimento do raciocínio mais depressa possível e a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, porque o sofrimento cada vez aumenta mais. E por isso todos hoje querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque o estado natural de todos é de energia e de vida eterna. Por isso são puros, limpos e perfeitos com seu progresso de pureza. Hoje todos que já passaram a se conhecer não estão aguentando mais a vida da matéria, porque é sofrimento puro. Quanto mais sofre, mais tem que sofrer e acabam sendo destruídos pelo sofrimento. E por isso a vida de ninguém tem garantia, e por isso morrem aí de repente. De repente termina a vida. Tudo por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso não há efeito sem causa. Hoje quem sabe quem é o pensamento e a imaginação, que sabe que são duas máquinas de destruição de todos que aí estão com essa indumentária de matéria. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer querem raciocinar, porque sabem que raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural. E pensando e imaginando, estamos cada vez mais longe do nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos querem se ligar à energia racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer mais ficar ligado à energia elétrica e magnética, porque sabem que a energia magnética é mal puro, é o puro mal. E a energia elétrica é fogo puro. E por isso só enxerga poder de fogo. Fogo de dia que é o sol, queimando todos, e fogo de noite, para a bicharada poder enxergar. E a alimentação da bicharada tem que passar pelo inferno, que é o fogo. Depois que estiver pronta pelo inferno, pelo fogo, é que está em condições da bicharada se alimentar. Ninguém quer ser mais assim. Todos que já passaram a se conhecer. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e lá são corpos de energia. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém se conforma mais em serem destruídos por essas energias do chão, pensamento e imaginação. Ninguém se conforma mais em não ter o direito de viver e sabendo com consciência por quê. Porque sabe que o seu verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando noite e dia e noite a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio, para poder voltar ao seu verdadeiro estado natural. E estão fazendo uma grande propaganda de infinidade de modos e maneiras para fazer com que todos os pensadores e imaginadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos passem a se conhecer, para saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E é muito triste viver em um mundo e não saber o porquê dele. Existir em um mundo sem saber dizer o porquê existe. Viver em um mundo sem saber por que vive. Viver em um mundo sem saber de onde veio, sem saber para onde vai, e sem saber para onde irá por estar vivendo completamente desconhecido de tudo e de si mesmo. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Se não fosse a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus,
Iríamos nos transformar em animal irracional por a natureza ser de transformações. Íamos nos transformar de uma vida para outra, muito pior do que a vida anterior. Íamos nos transformar em seres inferiores de uma classe para outra. Hoje é que passamos a nos conhecer, a saber o que estava reservado para todos que estão vivendo o desconhecido de si mesmo. Hoje, graças a esse conhecimento, que é a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, veio nos esclarecer o porquê que saímos do nosso verdadeiro estado natural e aqui estamos deformados em matéria sem direito de viver, só com direito de penar muito e sofrer muito e ser destruído por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E por isso ninguém tinha o direito de viver na matéria. Hoje é que estamos sabendo porque somos mortais. E sabemos como podemos deixar de ser mortais. Porque estamos passando a nos conhecer, a saber quem somos, a saber o porquê todos assim são. A saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber agora para onde vamos. E para onde íamos nos transformar se não passássemos a nos conhecer. Íamos nos transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje encontramos a verdadeira solução da vida definida de princípio a fim e definitiva, porque hoje sabemos o porquê todos assim são, e de onde viemos, e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para uma categoria muito pior do que a que estamos como animal racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ninguém sabia dizer o porquê que a vida assim era. Todos pensavam e imaginavam, mas ninguém sabia dizer o porquê ninguém tinha o direito de viver. Hoje é que estamos passando a nos conhecer e conhecer o nosso verdadeiro mundo, o mundo racional. E que lá somos corpos de energia e por ser energia somos eternos. E por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque já sabem que vão se transformar de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje encontramos a verdadeira solução da vida eterna. Porque ninguém se conformava com esta vida de matéria, ninguém se conformava em perder seus entes queridos. Ninguém se conformava com a morte, ninguém se conformava em ser destruído pelo sofrimento e às vezes até por moléstias incuráveis. Ninguém se conformava em ser de matéria, porque quando nascia, já nascia como um condenado a sofrer e como um condenado à morte, porque não tinha o direito de viver e ninguém, pensador nenhum, imaginador nenhum, sabia dizer o porquê era assim. Porque não estava no pensamento nem na imaginação a verdadeira salvação da humanidade. E sim no dono da vida, que é o verdadeiro Deus, que é uma energia suprema, que é um raciocínio supremo, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, ficamos assim, agora sabemos por quê. Porque fizemos uso da liberdade que tínhamos, porque no meio dos puros, limpos e perfeitos não há coação de liberdade. Segunda lição do volume 330 do Histórico, na página 21. Aí estão os esclarecimentos do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, tratando de desenvolver o raciocínio de todos e de desmaterializar esta energia que é um habitante do mundo racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, e por ser energia é eterna, como são todos os habitantes do mundo racional. E basta ser energia para ter vida própria, para ver que chegou o fim,
da classe do animal racional, que foi este fim anunciado pela própria matéria, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, anunciando assim com esse comportamento que chegaria o seu fim. E chegou o fim de toda a humanidade ser assim, porque aí está a fase da racionalização dos povos, a fase da era do terceiro milênio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional, e por serem de raça racional, aí estão nessa classe de animal racional, por serem de raça racional. Segunda mensagem. O raciocínio é uma energia depois que perdeu suas virtudes, se extinguiu em cima da resina, que saiu da planície que é a causa da existência do sexo feminino, e a energia que se extinguiu em cima da planície causou o sexo masculino. Porque a energia racional se transformou, se deformou nessas duas energias elétrica e magnética, sendo a fábrica dos dois sexos, masculino e feminino. Porque se transformou da energia que era nessas duas energias do chão. E por serem duas energias do chão, é fábrica de vidas provisórias e passageiras. E é por isso que ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia, tem vida eterna e vida própria. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural, a imaterializada, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a se conhecer, a saber como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. E por todos serem de raça racional, é que aí estão na classe de animal racional, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. E por todos serem de raça racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que esta energia volte, depois de desmaterializada, para o seu verdadeiro estado natural. E todos também tratando de desenvolver o seu raciocínio, para que depois que seu raciocínio estiver funcionando totalmente, ter condições de dialogar com os habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. E por isso não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento aos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, por estarem pensando e imaginando e pensando que estão certos, por não saber quem é o pensamento e por não saber por que pensa e por não saber por que imagina. Todos, por estarem vivendo desconhecido de si mesmos, acham que a vida é esta mesma. Nascer de matéria sem saber por quê, ser destruído pelo sofrimento sem saber por quê, e ser condenado à morte sem saber por quê. Assim vivem todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos, pensando que sabem muito e não sabem nada, por não saberem o porquê todos e tudo termina em nada. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade. Vivíamos neste nada, terminávamos em nada e ninguém sabia dizer o porquê todos eram assim. Porque não estava no pensamento e na imaginação a solução da vida do porquê todos assim são. Porque se estivesse, todos passariam a se conhecer e saberem a causa de não terem o direito de viver. Hoje é que estão começando a raciocinar e saberem que o raciocínio é o causador da mecânica material e dessa mecânica celeste e dessa mecânica racional.
Hoje é que estão vendo que o raciocínio é o dono da vida, que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E vivendo todos desconhecidos de si mesmos, por se deformarem em matéria. E todos de matéria não sabiam dizer porque eram de matéria, por estarem vivendo desconhecidos de si mesmos e do porquê da existência desta galáxia Terra. E do porquê da existência da mecânica celeste, do porquê da mecânica racional, que é a verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, convencidos de que viviam desconhecidos de si mesmos. E por estarem convencidos do porquê viviam desconhecidos de si mesmos, raciocinam dizendo: é verdade. Na cultura racional não existem mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos, porque é a cultura verdadeira da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje, todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Na cultura racional só se vê verdades com base, com lógica, com infinidade de provas e comprovações. Não é uma cultura artificial, é a cultura do verdadeiro estado natural de todos e, por isso, estão aí esclarecidos, e todos os esclarecimentos do porquê desta deformação racional. E como podem todos conseguir voltar ao seu verdadeiro estado natural, desenvolvendo seu raciocínio e desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim chegou o fim de todos serem assim, animal racional, pensador, sofredor, imortal. Porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde todos são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Hoje aí está a definição definida com base, com lógica, e com uma infinidade de provas e comprovações. Tanto assim que todos que já estão com seu raciocínio desenvolvido já estão bem diferentes do que eram, do que já foram quando pensavam e imaginavam. Porque está no desenvolvimento do raciocínio o verdadeiro equilíbrio da humanidade. E no pensamento e na imaginação, o desequilíbrio da humanidade, por serem duas máquinas de lapidação dos pensadores e de destruição dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer, reconhecendo isto, ninguém quer mais pensar nem imaginar, por saberem quem são essas duas energias do chão. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para raciocinar e voltar ao seu estado natural, que está na desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, causadora desta deformação, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, um mundo racional, e por ser energia todos têm vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, porque ninguém está aguentando mais essa vida de matéria. A vida da matéria cada vez fica mais insuportável, mais difícil de viver. Hoje, todos que passaram a se conhecer o seu verdadeiro estado natural, querem voltar para o seu estado natural porque não estão aguentando mais esta deformação racional, nem viver fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso todos estão estudando a cultura racional com persistência, para deixarem de ser assim como são, de matéria, e por ser de matéria, não têm o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia no mundo racional, e não de matéria.
Hoje todos sabem que a fase do pensamento terminou em 1935, a fase da era do segundo milênio, e entrou na natureza a fase da era do terceiro milênio. E a fase do terceiro milênio é a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de fazer com que todos passem a se conhecer para saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural e deixar de se transformar em bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para fazer com que toda a humanidade passe a se conhecer, para saber como voltar para o seu estado natural. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional, por todos estarem nessa classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje todos sabem quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio. O raciocínio, por ser o dono da vida, une todas as vidas. E o pensamento divide a humanidade e tudo que divide mantém a discórdia. A discórdia mantém os atritos mantêm os conflitos. E todo pensador vive em conflito consigo mesmo, por viver desconhecido de si mesmo, em conflito com todos e com tudo. E por isso as guerras, as demandas não cessam. Porque no pensamento está a discórdia e no raciocínio está a concórdia. E por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar, por conhecer quem são essas duas máquinas de lapidação que destroem todos que aí estão fora do seu estado natural. E por isso ninguém tem condições de viver da maneira de que estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação. E é por isso que ninguém tem o direito de viver por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. O raciocínio une todas as famílias e une toda a humanidade porque ele é o dono da vida. E por isso no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros e não satisfeitos, destruindo uns aos outros. E no raciocínio está a concórdia. E por isso todos hoje estão tratando de desenvolver o seu raciocínio. E já tem muitos que estão com o seu raciocínio bem desenvolvido, estão completamente diferentes de quando pensavam e imaginavam. E a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, porque entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou esta falência moral, física e financeira. Causou esta liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E porque terminou a fase do pensamento, entrou a era do fogo, destruindo todos pelo fogo. A era do salve-se quem puder e se puder. E de muitos o pensamento já secou. Secando o pensamento, seca o sentimento. E por ter secado o pensamento, esses que estão com o pensamento seco são os causadores de todas essas monstruosidades que existem no mundo inteiro. E por isso está aí a era do fogo, todos sendo destruídos pelo fogo e passando por esta fase de salve-se quem puder e se puder.
e todos que já estão com o raciocínio bem desenvolvido, têm com quem contar e onde se agarrar. E os que estão pensando não têm com quem contar nem onde se agarrar, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por isso está aí a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, destruindo os pensadores, porque terminou a fase do pensamento, todos perderam o direito de viver. E a natureza trata de destruir todos que já perderam o direito de viver. Como assim, quando terminou a fase de selvagens e iniciou-se a civilização, selvagens foram todos destruídos pela natureza, porque a fase era a fase da civilização. E agora terminou a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver, e aí está a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, destruindo todos pelo fogo, porque são filhos do fogo, são filhos da energia elétrica e magnética transformada em líquido que é o sêmen, e que causou esta máquina, este conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, tanto do animal racional como do animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional e a volta de todos para o nosso verdadeiro estado natural, porque não somos de matéria, e sim somos corpos de energia, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, os habitantes do mundo racional todos são eternos. Deixaram de ser eternos para viver sem direito de viver. Ninguém quer mais ser assim como é. Todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim desta deformação racional, em que a própria matéria já anunciava o fim desta deformação racional, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Esses, os anúncios que a matéria fazia, dizendo com este comportamento que ia chegar o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. Anunciando com este comportamento seu fim, e até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber por que eram assim, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não querem mais pensar nem imaginar, porque não querem ficar mais ligados a essas duas energias de destruição de si mesmos. E por isso ninguém tem mais direito de viver na matéria, por serem destruídos por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Hoje todos querem raciocinar, porque raciocinando estão subindo para o seu verdadeiro estado natural. E pensando continuam ligados nessas duas energias do chão, vivendo aí no chão, e se transformando de animal racional para animal irracional, ou de bicho racional para bicho irracional, por a natureza ser de transformações. E de forma que todos já passaram a se conhecer, estão tratando de ficar ligados à energia que está comandando a natureza, a energia racional. Porque ligados à energia racional, estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos têm vida eterna. E isso é que todos querem, e que todos estão fazendo por onde chegar.
porque ninguém quer ficar mais ligado nessas duas energias do chão depois que passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são e de onde vieram, e para onde vão e como vieram parar aí no chão, e o porquê desta deformação racional. Que aí estão os habitantes do mundo racional, transformados em máquinas do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão lutando para deixar de assim ser e voltar ao seu estado natural, porque ninguém quer mais ser assim como é. Não ter direito de viver, porque todos querem é viver. E por estar fora do seu verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. E por isso são destruídos por essas duas máquinas de lapidação que vêm preparando todos para que todos, depois de preparados, estarem em condições de conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Ninguém está mais aguentando a vida da matéria por não terem o direito de viver e por serem condenados a sofrer e condenados a morrer sem saber porquê. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, porque agora todos passaram a se conhecer e conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos passaram a saber o porquê todos assim são e o porquê ninguém tem o direito de viver na matéria. Tudo porquê. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Hoje todos sabendo por que se transformaram em matéria e todos sabendo como voltar ao seu estado natural. Todos sabendo por que pensava e por que imaginava. E o que eram essas duas máquinas de lapidação, e por todos estarem sendo lapidados é que eram condenados a sofrer e condenados à morte, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Tinha que chegar o fim da classe do animal racional, porque ninguém sabia o porquê era assim. Se não fosse a cultura racional trazida por um habitante do mundo racional, que se materializou em bicho do chão para salvar a bicharada do chão, eu não sei o que seria da humanidade. Iam todos acabar sendo transformados para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Chegaria o fim de todos serem assim. Foi preciso vir do mundo racional um habitante do mundo racional com raciocínio já desenvolvido, para trazer esta grande mensagem do verdadeiro Deus, para que todos soubessem o porquê desta deformação racional e como voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, não têm palavras para agradecer o habitante do mundo racional, que já veio com o raciocínio desenvolvido do mundo racional trazer essa mensagem do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se o racional superior da Terra fosse feito por essas duas energias do chão, só pensava, como todos pensam e imaginavam. Por ser um habitante do mundo racional, é que é tido aqui na Terra como racional superior, por ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, por ser uma energia superior a todas as energias, por ser um habitante do mundo racional que somente raciocina. E por isso trouxe essa grande mensagem do verdadeiro Deus, por ser de origem do mundo do verdadeiro Deus.
Hoje todos que já passaram a se conhecer, que já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido, sabem muito bem quem é o racional superior da Terra. Porque já estão com o seu raciocínio bem desenvolvido. Já estão mais raciocinando do que pensando e imaginando. Hoje todos que já passaram a se conhecer não têm palavras para agradecer o racional superior da Terra. Porque por muito que façam, não estão fazendo nada. Porque sabem que todos agora que passaram a se conhecer, estão de volta para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E o verdadeiro estado natural de todos é de energia e de vida eterna, por ser energia. E de forma que não existem palavras para agradecer o racional superior da Terra, que veio com seu raciocínio já desenvolvido trazer esta grande mensagem do verdadeiro Deus, para que todos conhecessem o seu verdadeiro estado natural e soubessem como voltar para ele. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. E a verdadeira salvação de todos não tem preço, e por isso, por muito que façam, colaborando com o racional superior da Terra, não estão fazendo nada. Porque estão colaborando em benefício próprio, de nunca mais se transformar de bicho racional para bicho irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, reconhecem isto dizendo, é verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, por não ter direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E assim hoje chegou a solução do porquê todos ascensão e do porquê todos viviam desconhecidos de si mesmos, e por viver desconhecidos de si mesmos, viviam pensando, imaginando e pensando que a vida era essa mesma. Sem saber quem era o pensamento, sem saber quem era a imaginação, e sem saber quem era a máquina do raciocínio, por estarem vivendo todos desconhecidos de si mesmos, e desconhecidos desta mecânica material e desconhecidos dessa mecânica celeste, e desconhecidos dessa mecânica racional. Antes de ser mecânica racional, era a energia racional. A energia que é a causa da matéria. Antes de ser um conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, racional e irracional, era a energia elétrica e magnética. Quem conhece todo antes de ser, sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque conhecem todo antes de ser. Todo antes de ser era a energia que se materializou. E aí está esclarecido o porquê. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, era a energia elétrica e magnética. E quem conhece todo o seu antes de ser, sabe como voltar ao seu verdadeiro estado natural, porque passou a se conhecer. E quem passa a se conhecer, conhece todo o verdadeiro antes de ser máquina do raciocínio que era. Antes de ser esse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas, era a energia elétrica e magnética, e que essa energia, por ser de transformações, se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural. Porque sabem que a fase do pensamento terminou em 1935. E sabem que com o pensamento ninguém tem condições de resolver mais nada, a não ser com um raciocínio, que é do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E por viver fora do seu estado natural, ninguém sabia dizer por que a vida era assim. Todos viviam desconhecidos de tudo e desconhecidos de si mesmos. Porque ninguém sabia por que pensava, ninguém sabia por que imaginava. Porque ninguém sabia quem era o pensamento, como ninguém sabia quem era a imaginação.
por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existia. Hoje todos que já passaram a se conhecer, muitos admirados e dizendo, na cultura racional só se vê e se sente, que é a verdadeira cultura do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações do porquê são assim, o porquê desta deformação racional, por todos desconhecerem o seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento e a imaginação não foram feitos para acertar, e sim para lapidar e preparar todos que aí estão sendo lapidados por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação. Hoje todos querem e estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que o raciocínio é o verdadeiro dono da vida da matéria. E todos hoje querem raciocinar para voltar ao seu estado natural. E desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causa desta mecânica material, e a causa desta mecânica celeste é a causa da máquina do raciocínio. Porque essa energia se materializou. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem que tem três poderes, além da cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, tratando de desenvolver o raciocínio de todos o mais depressa possível e de desmaterializar o habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que esta energia, depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são de vida eterna. Terceira lição do volume 330 do Histórico, na página 43. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado está pronto para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que por ser de energia tem vida eterna. E é isto que todos que já passaram a se conhecer estão tratando de fazer. Terceira mensagem. Está na hora da mudança de toda a humanidade para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. No primeiro mundo, o mundo racional. O mundo verdadeiro do animal de origem racional, que por viver desconhecido de si mesmo, não sabia dizer o porquê que assim era. Não sabia dizer de onde todos vieram e agora para onde todos vão. Não sabia dizer para onde iam se continuassem ligados nessas duas energias do chão. Hoje é que estão passando a se conhecer, a saber quem são, a saber o porquê todos assim são, a saber de onde são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam se não passassem a se conhecer. E por isso hoje todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia no primeiro mundo, o mundo racional. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural depois que passaram a se conhecer. E por isso está aí a era do terceiro milênio, que é a era da volta de toda a humanidade, porque todos passaram a se conhecer e a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos,
que é toda a humanidade passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje estão na classe de animal racional por serem de raça racional. E por hoje toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que esta energia, depois de desmaterializada, fique pronta para voltar para o seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer. Porque ninguém quer mais ficar ligado nessas duas energias do chão elétrico e magnético, porque sabem que vão continuar a viver aí no chão e a se transformar da categoria de bicho racional para a categoria de bicho irracional. Por continuar ligado nessas duas energias do chão, passará a viver aí no chão se transformando em classe inferior, porque a natureza é de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer. Ninguém quer mais ficar ligado a essas duas energias do chão, porque já sabem aonde vão. Hoje todos querem ficar ligados na energia racional para voltar para o seu estado natural, porque sabem que a energia racional está comandando a natureza. Hoje todos já passaram a se conhecer, só raciocinam uma coisa só: fazer tudo o que pode para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser aparente, de vida provisória e passageira. Hoje todos já passaram a se conhecer, trabalham noite e dia para voltar ao seu estado natural, porque todos passaram a se conhecer na cultura do verdadeiro Deus. E quem é o verdadeiro Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias, é um habitante do mundo racional. Todos foram preparados por essas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, para depois de preparados passarem a conhecer a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, chegando, sim, o fim da classe do animal racional, porque a matéria já anunciava o seu fim, porque tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. E assim anunciando o seu fim, que tinha que chegar o dia do seu fim, porque na matéria tudo que tinha princípio tinha fim. Esses eram os anúncios que ela fazia aos pensadores. Mas os pensadores, por viverem desconhecidos de si mesmos, não entendiam os avisos da matéria porque não sabia por que sofriam. Como não sabia por que morriam, por estar vivendo desconhecido de si mesmo e desconhecido do porquê que assim era de matéria. Hoje é que todos estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, ninguém sabia por que era assim. Por todos viverem desconhecido de tudo e de si mesmos. Até que enfim a vida teve solução de seu princípio e de seu fim. Até que enfim a matéria chegou no seu fim. E anunciava o seu fim, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim, e ninguém entendia os seus anúncios. E muitos pensavam que a vida era essa mesma: nascer sem saber porquê, sofrer sem saber porquê, e morrer sem saber porquê, por estarem vivendo sem se conhecer. Esse era o grande mal da vida da matéria. Ninguém sabia dizer por que existia. E por isso era uma vida misteriosa, enigmática, fenomenal, com finitos e transfinitos. Hoje, com a cultura racional, eliminou os finitos e terminaram os transfinitos. Porque a cultura racional tem base, tem lógica e tem infinidade de provas e comprovações. Onde existem provas e uma infinidade de comprovações, não existem sofismas. É porque é. Porque tem base e tem lógica. E uma infinidade de provas e comprovações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Quantas ilusões na vida da matéria.
Quanto tempo perdido e sacrificado por serem lapidados por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Hoje é que todos estão passando a se conhecer e dizendo, é verdade, 21 eternidades de lapidação, preparando todos para que chegasse o dia de todos passarem a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para desmaterializar esta energia, que é um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, ficará pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém aguenta mais a lapidação da vida da matéria. A lapidação cada vez fica pior. E por isso o desânimo de muitos é tão grande por viver desconhecido de si mesmo, que muitos chegam até a pôr termo à vida, por não aguentar a lapidação dessas duas energias do chão elétrico e magnética. Hoje todos que passaram a se conhecer só raciocinam uma coisa só, voltar ao seu verdadeiro estado natural. Porque na matéria ninguém tem mais jeito de viver, por viverem como bichos uns contra os outros, não satisfeitos e destruindo uns aos outros. E uma vida assim sem garantia, muitos desanimam de viver, por sofrer sem saber porquê, e nascer neste mundo sem saber porquê, e morrer sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer, por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, preparando todos por meio desta lapidação para depois de preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural, porque passou a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer, a saber quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são e de onde vieram e para onde vão, e para onde iam se não passassem a se conhecer. Hoje a satisfação de todos é muito grande, porque passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, como mudar de um mundo para o outro, desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a energia verdadeira dona da vida, dona da mecânica material, da mecânica celeste, da mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, querem é voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque ninguém está mais aguentando a vida do pensamento e da imaginação, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O raciocínio, sim, foi feito para acertar, e por isso o raciocínio é o dono da vida. E por isso no pensamento está a discórdia, e no raciocínio está a concórdia. E onde existe a concórdia, existe a paz, o amor, a fraternidade, e a concórdia pelo desenvolvimento do raciocínio. E no pensamento está a discórdia, porque o pensamento divide, e tudo que divide mantém a discórdia. A discórdia mantém os atritos mantêm os conflitos, e assim toda a humanidade mantém os conflitos consigo mesmo e com todos. Toda a humanidade mantém os conflitos consigo mesmo, com todos e com tudo. E por isso os conflitos bélicos não cessam, por serem feitos do pensamento e da imaginação, para preparar todos para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, aí estão na classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão tratando de estudar a cultura racional com persistência, para desenvolver o raciocínio o mais depressa possível e de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio,
e que depois que essa energia estiver desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E assim finda-se esta classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Por viver desconhecido do porquê nasceu nesta terra, e do porquê que existe esta mecânica material, e do porquê existe a mecânica celeste, do porquê que existe a mecânica racional, que é a mecânica da origem do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem perfeitamente porque são assim, porque passaram a se conhecer na cultura racional. A cultura do desencanto da humanidade, porque o encantado vive desconhecido de si mesmo, porque está encantado por essa mecânica material, encantado por essa mecânica celeste e encantado por essa mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem da transformação do animal racional, que sempre viveram desconhecido de si mesmos e desconhecido de tudo. Hoje é que estão passando a se conhecer e dizendo: é verdade, quem pensava e quem imaginava, não sabia por que pensava e não sabia por que imaginava, e por isso vivia desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existe nessas três mecânicas. Hoje é que passaram a se conhecer, estão conhecendo por que essas três mecânicas existem, o porquê que o pensamento existe e o porquê que a imaginação existe, porque passaram a se conhecer. Já não são mais encantados, que viviam desconhecidos de tudo e de si mesmo. Hoje, na fase racional, na fase da era do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, encontraram a verdadeira solução da vida na cultura do desenvolvimento do raciocínio, que está a desmaterialização dessa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje encontraram a solução definida e definitiva da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E aí na matéria faziam tudo para não morrer. E acabavam morrendo. Faziam tudo para não sofrer e acabavam sendo destruídos pelo sofrimento. Tudo por quê? Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural para voltar para o seu estado natural. Porque ninguém aguenta mais a vida da matéria. Porque cada vez o sofrimento se multiplica e ninguém está aguentando viver assim, sofrendo sem saber porquê e morrendo sem saber porquê, por estar vivendo sem se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim a vida da matéria chegou no seu fim, e aí está esclarecida a mudança de todo e da matéria para o seu verdadeiro estado natural como é. Porque hoje todos passaram a se conhecer, sabem que são habitantes do mundo racional, e todo habitante do mundo racional é de energia, e que essa energia está materializada em forma de máquina do raciocínio. Estão tratando de desenvolver o raciocínio, estão tratando de desmaterializar esta energia, e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos energia, todos são eternos. Hoje, sim, a cultura racional veio nos esclarecer o porquê desta deformação racional e como toda a humanidade pode voltar ao seu estado natural. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade passará a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, por todos serem de raça racional. É que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque todos passaram a se conhecer e conhecer o porquê que estão fora do seu verdadeiro estado natural e como voltar para o seu verdadeiro estado natural.
porque a matéria já anunciava o seu fim há milhões de milênios, porque todos de matéria tinham princípio e tinham fim. E ela, com esse comportamento, anunciava que ia chegar ao seu fim, porque tudo nela tinha princípio e tinha fim. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. A matéria cansou de anunciar o seu fim, mas por todos viverem desconhecidos de si mesmos, viam esse comportamento da matéria, que tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E por viver desconhecido de si mesmo, não entendiam os anúncios que a matéria fazia. Em dizer que ela, com esse comportamento, também chegaria o seu fim, como chegou o seu fim. E aí está o seu fim, porque aí está o conhecimento da volta de todos, ou da mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. A matéria cansou de anunciar o seu fim, mas por todos viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém entendia o seu comportamento e o fim do seu comportamento, por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que chegou o fim da humanidade, conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E assim passaram 21 eternidades, todos sendo destruídos por essas duas máquinas de lapidação. E por viverem desconhecidos de si mesmos, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Como ninguém sabia dizer o porquê não tinham direito de viver, por serem destruídos por essas duas máquinas de lapidação. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que chegou o fim da humanidade, a não ser mais assim, porque passou a se conhecer e a saber o porquê de seu princípio e do seu fim. Hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, que é a mecânica racional, e que depois de desmaterializado pela cultura racional e pelos três poderes que estão ajudando a desmaterialização, depois de desmaterializada, essa energia está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer, porque ninguém aguenta mais a vida da matéria, que a lapidação de todos se multiplica cada vez mais, porque terminou a fase do pensamento e entrou na natureza a fase do desenvolvimento do raciocínio. E por isso ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão pensando e vivendo o desconhecido de si mesmos. Quarta lição do volume 330 do Histórico, na página 58. A causa da máquina do raciocínio é o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E a causa desse conjunto de máquinas elétrica e magnética é a energia elétrica e magnética. A causa da mecânica material, da mecânica celeste e da mecânica racional. Quarta mensagem. Com essas quatro potências desenvolvendo o raciocínio, num instante o raciocínio de toda a humanidade se desenvolverá. E a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, num instante desmaterializa, e depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia, todos os habitantes do mundo racional são eternos. A primeira força é a cultura racional. A segunda força é do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios
que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E a terceira força é a natureza. E a quarta força é a energia que está comandando a natureza, a energia racional. Para ver que dentro de pouco tempo todos estarão com seu raciocínio desenvolvido. E com a desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, esta energia está pronta para voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos têm vida própria e são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser de energia tem vida eterna. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer, não medem despesas nem distância, para levar o verdadeiro conhecimento do verdadeiro Deus a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e por isso pensando e imaginando. Por viver sem saber por que está vivendo, nessa mecânica material e nessa mecânica celeste, e nessa mecânica racional que é a dona da vida da matéria. E é também da mecânica celeste. Hoje todos já passaram a se conhecer, ninguém mais tem tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada, porque sabe que todos e tudo termina em nada. Por estar vivendo fora do seu verdadeiro estado natural, que é a matéria. E por estar vivendo fora do seu estado natural, essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. Vivem porque têm vida, mas não sabem dizer o porquê que têm vida. Por não saber por que pensa, por não saber por que imagina. E por desconhecer a causa de todos assim serem. Que a dona da vida da matéria é a mecânica racional, a causa dessa deformação racional. E por isso todos já passaram a se conhecer, só tratam agora das coisas de importância, que é o trabalho para a sua sobrevivência. Hoje todos muito animados, porque sabem que têm 4 potências desenvolvendo o seu raciocínio e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são eternos. E aí está como voltar à eternidade. Hoje os que estão raciocinando diz, é verdade. O melhor passeio, a melhor distração é a cultura racional em nossas mãos. Esse aqui é o melhor passeio, a melhor distração. Todos de livros nas mãos, para saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Porque entrou na natureza era do terceiro milênio, porque a era do segundo milênio já terminou desde 1935. Terminou a fase do pensamento, e por isso aí está hoje a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, trabalham para a sua sobrevivência, para ter tempo de desenvolver o raciocínio e de desmaterializar a energia racional que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, essa energia está pronta
para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. A fase do pensamento terminou em 1935 e entrou a fase do desenvolvimento do raciocínio e da desmaterialização da energia, que é um habitante do mundo racional de vida eterna. E por a fase do pensamento ter terminado em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta do alimento do pensamento feito pela natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou esta falência moral, física e financeira e causou esta liquidação moral, física e financeira. E todo esse desequilíbrio causou de respeito. O desrespeito causou a violência causou o terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E por ter terminado a fase do pensamento em 1935, entrou na natureza a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder, que está passando no mundo inteiro. Hoje todos já passaram a se conhecer, que são sabedores disso, todos passaram a estudar a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio e desenvolver a desmaterialização da energia racional, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, passaram a estudar a cultura racional com persistência, para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e de vida eterna. Por isso todos já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer com que todos os pensadores passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Porque todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém aguenta mais a lapidação da vida da matéria. Porque todos estão na fase do desenvolvimento do raciocínio. Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E quem comandava a matéria eram essas duas energias do chão, elétrica e magnética, pensamento e imaginação. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem quem é o pensamento e a imaginação. Duas máquinas de lapidação para destruir todos os pensadores. E é por isso que ninguém tem o direito de viver. Porque são destruídos por essas duas máquinas de lapidação, que é o pensamento e a imaginação, que foram feitas pela natureza para que depois que todos estivessem preparados, estivessem em condições de passarem a se conhecer. Porque passando a se conhecer, volta ao seu estado natural. Porque tem 4 potências desenvolvendo o seu raciocínio e desmaterializando a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar ao seu estado natural. E por isso hoje ninguém tem mais tempo de perder tempo com coisas inúteis da vida do nada. O tempo hoje é pouco para que todos tratem de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada, volta ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver. E assim é a vida de todos que viviam desconhecidos de si mesmos. Aparentemente todos se conheciam, e verdadeiramente todos viviam sem se conhecer, e por isso pensavam e imaginavam, e julgavam que o pensamento e a imaginação fosse feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, se o seu verdadeiro natural fosse esse de matéria, ninguém era destruído pelo sofrimento por essas duas energias do chão. Hoje todos estão conhecendo a verdadeira vida e por conhecerem a verdadeira vida, todos querem voltar para o seu verdadeiro estado natural.
Porque o raciocínio foi feito para acertar. E o pensamento foi feito para lapidar os pensadores. E por isso há milhões de milênios que os pensadores vêm fazendo tudo para acertar e nunca conseguiram acertar. E o desacerto sempre a se multiplicar e por isso a destruição da humanidade. É por isso que ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. Que o verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural. Porque com o pensamento ninguém tem condições de viver, porque a lapidação aumenta cada vez mais. E por isso os pensadores perderam o direito de viver, porque a natureza mudou de fase e por isso está a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder, destruindo todos os pensadores. Porque terminou a fase do pensamento e por isso está aí esta fase destruindo a humanidade há muito. Porque esta fase do desenvolvimento do raciocínio entrou na natureza em 1935. Porque os pensadores perderam o direito de viver e, por isso, destruídos pela era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. No pensamento estão todos os desacertos da humanidade, porque são duas máquinas de destruição da humanidade, e é por isso que ninguém na matéria tem o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, só querem raciocinar. Ninguém quer mais pensar e imaginar, porque sabem que o pensamento e a imaginação são duas máquinas feitas pela natureza para a destruição dos pensadores. Hoje todos têm que raciocinar, porque a solução da vida eterna está no desenvolvimento do raciocínio e no desenvolvimento da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje é o que todos estão fazendo para voltar para o verdadeiro estado natural que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos tratando de desenvolver o seu raciocínio e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para depois de desmaterializada estar pronta para voltar para o seu estado natural que é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor, imortal. E ninguém sabia dizer porque era assim como é. Todos viviam inconformados por não saber o porquê dessa deformação racional. E dessa mecânica racional, e dessa mecânica celeste, e dessa mecânica material. A mecânica racional é a mecânica do verdadeiro estado natural de todos. Hoje, todos que passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando e nunca conseguiram acertar. E por isso está esta infinidade de desacertos no mundo inteiro. Hoje todos que já passaram a se conhecer querem somente raciocinar e desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causa da existência dessa mecânica material e dessa mecânica celeste e dessa mecânica racional. A mecânica racional é a dona da vida dessa mecânica material e dessa mecânica celeste. Hoje todos já passaram a se conhecer, só têm tempo de cuidar das coisas de importância que é o trabalho para a sua sobrevivência. E com o raciocínio desenvolvido e desmaterializado, todos estão prontos para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna, porque a energia não envelhece. E por isso chegou o fim da classe do animal racional que vivia desconhecido de si mesmo.
E por isso não sabia porque pensava, não sabia porque imaginava, porque pensava que a vida era essa mesma e ninguém se conformava com ela, por ninguém ter o direito de viver. E assim hoje a vida está definida na cultura racional, a vida do verdadeiro estado natural de todos. E por isso ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que no pensamento está a discórdia, no raciocínio desenvolvido está a concórdia. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão vibrando de alegria, porque sabe que existem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio e ajudando a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado está pronto para voltar para o seu estado natural, que é de energia de vida eterna e não de matéria. Por que todos na matéria não têm o direito de viver? Porque todos estão sendo preparados por essas 2 máquinas de lapidação para serem recuperados pela fase do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. E pensador nenhum sabia o porquê que ninguém tinha o direito de viver. Hoje é que estão passando a se conhecer, por intermédio do desenvolvimento de seu raciocínio e da desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão estudando com persistência a cultura racional para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje está sendo feita a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural e, por isso, tem 4 potências ajudando a desenvolver o raciocínio de todos e da desmaterialização da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural. E por isso todos já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem chuva, nem sol, nem distância, nem tempo e nem hora para voltar ao seu estado natural. Porque ninguém está aguentando mais o sofrimento da vida da matéria. Hoje a vida tem solução definida e definitiva com base, com lógica, com infinidade de provas e comprovações. Hoje todos estão sabendo como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E como é o seu verdadeiro estado natural? É de energia e de vida eterna. E aí está o desencanto da humanidade feito pela cultura racional nos livros do universo em desencanto. O encantado é aquele que vive desconhecido de si mesmo, pensando e imaginando. E o desencantado sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque está tratando de desenvolver o seu raciocínio e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem horas, nem tempo, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar o conhecimento do verdadeiro Deus, essa grande mensagem a todos que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso estão pensando, imaginando, fanatizados por essa infinidade de filosofias que existem no mundo inteiro. Que tudo isso foi feito pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos que aí estão. E outros fanatizados por suas ideias, pelos seus ideais, pelos seus idealismos, esses fanáticos, por estarem vivendo o desconhecido de si mesmos, não sabem quem é o pensamento, não sabem quem é a imaginação, e por não saber que o pensamento não foi feito para acertar,
Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto na vida dos pensadores, porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e nunca conseguiram acertar. E por isso está aí até hoje esta infinidade de desacertos que os pensadores ainda não deram por ela, que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria nenhum desacerto na vida dos pensadores. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar, porque sabem quem são essas duas máquinas de lapidação, para a preparação de todos, para depois de todos preparados conhecerem a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia todos têm vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Ninguém está aguentando a lapidação da vida da matéria, porque cada vez a lapidação aumenta mais, para que todos passem a se conhecer e saibam como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos estão passando a se conhecer e vendo que a vida tem solução definida e definitiva. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: a matéria já anunciava o seu fim, porque na matéria tudo que tem princípio tem fim. Esses eram os anúncios de que tinha que chegar o fim da matéria, depois que todos passassem a conhecer o verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria, e por ser energia são eternos. Hoje todos querem voltar para a eternidade, porque passaram a se conhecer e estão fazendo uma infinidade de propagandas diferentes para fazer com que todos passem a se conhecer e saibam como voltar para o seu estado natural, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que não é de matéria, e sim de energia de vida eterna. E por isso diz o raciocínio: cultura nas mãos, cultura racional, para que todos saibam como mudar para o seu verdadeiro estado natural, porque a matéria nunca deu referências sobre essa cultura material e a cultura celeste. Só mesmo o dono da vida, que é a energia racional, é que podia fazer todas essas revelações e fazer com que todos conhecessem o seu verdadeiro estado natural, que é o mundo racional, e saber como voltar para ele. E por isso hoje ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos estão tratando de desenvolver o seu raciocínio, porque sabem que tem 4 potências ajudando o desenvolvimento do raciocínio e a desmaterialização do habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializado por essas 4 potências, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sim passaram a saber o porquê que estão assim e como mudar para o mundo racional, porque passou a conhecer o seu estado natural. E por isso, sabendo quem é o pensamento e a imaginação, porque passou a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Todos querem raciocinar para saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, por toda a humanidade conhecer o mundo do seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o natural tudo é e a matéria nada é. E por isso todos de matéria terminavam em nada sem saber porquê, que ninguém tinha o direito de viver por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação.
Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem ser mais um conjunto de ruínas que é a matéria, e por ser um conjunto de ruínas reunidas por si mesmo se destrói. Hoje chegou a solução da verdadeira vida eterna, porque todos passaram a se conhecer. O pensamento e a imaginação são duas máquinas de destruição dos pensadores. E esta é a causa de ninguém ter o direito de viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer conhecem o seu verdadeiro estado natural e querem mudar para ele. E a mudança de todos para o seu verdadeiro estado natural é muito natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para se conhecer. Porque é muito triste a pessoa viver desconhecida de si mesma, pensando sem saber porquê, imaginando sem saber porquê. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem o porquê todos são assim e como deixar de serem assim e voltarem ao seu verdadeiro estado natural, que é a coisa de maior importância da vida. É conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E muitos vivem fanatizados por essas filosofias feitas pelo pensamento e a imaginação, para preparação por meio desta lapidação, todos podendo voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia, e por ser energia todos têm vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer não querem mais pensar nem imaginar. Porque há milhões de milênios que todos vêm pensando e imaginando, nunca conseguiram acertar e por isso está aí esta infinidade de desacertos no mundo inteiro. E por os pensadores terem perdido o direito de viver, é que está na Terra a fase da Era do Fogo. A Era Atômica para destruir os pensadores. Quem foi que fez a Era Atômica? Foi o pensamento e a imaginação. Por isso o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação, lapidando todos para que todos passem a se conhecer, e a saber o porquê todos assim são, e a saber de onde são, e a saber de onde todos vieram, para onde todos vão, e para onde todos iriam se não passassem a se conhecer. Para onde todos iriam? Para a categoria de bicho irracional. Todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Hoje está aí a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. A energia que é a causa dessa mecânica material e dessa mecânica celeste volta ao seu estado natural porque passaram a se conhecer. Hoje todos querem somente raciocinar e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém quer mais pensar e imaginar, porque ninguém quer continuar mais a se transformar em bicho racional. Ninguém quer mais ficar por conta do magnético, porque sabem quem é o magnético e o elétrico. E por isso todos são feitos por essas duas energias do chão, transformadas em líquido que é o sêmen, que por serem da categoria de animal racional, dividida em duas classes, animal racional e animal irracional. E dessa categoria se transformam para a categoria de bicho irracional, ficando ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão vivendo o desconhecido de si mesmos, pensando e imaginando. Pensando que a vida é essa mesma, ninguém se conforma com ela. Ninguém se conforma com ela porque todos estão fora do seu estado natural. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, são destruídos por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural.
Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da humanidade deixar de ser assim, porque todos que já passaram a se conhecer conhecem o seu verdadeiro estado natural e sabem como mudar para ele. E quem sabe como mudar para o seu estado natural, está tratando de desenvolver o seu raciocínio e tratando de desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a humanidade vai deixar de ser assim para voltar ao seu estado natural. Chegou o fim da classe do animal racional, chegou o fim de todos deixarem de ser sofredores imortais, porque passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Isto é que é a coisa mais importante da vida do animal racional, que não sabia o porquê que assim era por viver pensando e imaginando. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que vivia desconhecido de si mesmo e por isso ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Hoje todos estão florindo racionalmente por todos conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Ninguém quer ser mais assim como é. Todos querem deixar de ser assim como são, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque sabe e tem certeza que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber que o habitante do mundo racional é o causador dessa mecânica material e o causador da mecânica celeste, o causador da mecânica racional, que aí está materializado em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmo. E agora chegou o fim de todos serem assim, pensador, sofredor e mortal, porque todos viviam desconhecidos do verdadeiro mundo de sua origem. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 331 do Histórico.